Isaías capítulo 17. Glória a Deus. Livro do profeta Isaías capítulo 17, versículos 7 e 8. Boa noite a você, a paz do Senhor Jesus Cristo no Facebook da Igreja Bíblica no Brasil, depois também estará no YouTube da nossa igreja. Seja muito bem-vindo, fique na live. Deus tem uma palavra para o teu coração. Nós estamos aqui na Igreja Bíblica no Brasil, na rua Sucupira, esquina com a Pedro Rosa, em frente à Praça Colibri, aqui no bairro Gusmão, na cidade de Eunápolis. Você é nosso convidado. Temos cultos nas quintas, sextas, sábados e hoje, domingo, para a glória de Deus. Amém? Amém. Isaías capítulo 17, versículos 7 e 8, a palavra de Deus nos diz: naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel, e não atentará para os altares, obras das suas mãos, nem olhará para o que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens do sol. Amém? Glória a Jesus. Como eu já disse aqui outra vez, o profeta Isaías, ele tem uma visão muito nítida. Deus revela a ele de forma muito clara sobre o futuro. Ele é chamado profeta messiânico. Tem uma diferença da visão que Deus dá para Ezequiel, que é mais parabólica, é de forma simbólica. Tem um pouco da diferença da visão que Deus dá para Jeremias, que apesar também de ser precisa, tem alguns símbolos também ali introduzidos. Isaías, Deus mostra para ele de forma muito clara. Isaías, ele é antes de Ezequiel, antes de Jeremias. Ele é contemporâneo ali do rei Uzias, ele é contemporâneo ali daquele reinado antes da queda de Judá, antes da queda de Israel, inclusive. O que acontece? Nesse tempo aqui, Isaías está prevendo algo que vai acontecer depois. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador. Presta atenção na palavra. Em nome de Jesus. Atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel, e não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para o que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens do sol. Aleluia. Deus está dizendo através do profeta Isaías. Detalhe, aqui ainda não tinha se levantado Manassés, que segundo a história, acredita-se que Isaías foi cerrado ao meio, no reinado de Manassés, filho de Ezequias. Foi um rei muito maldito, idólatra, que começou a reinar com 12 anos de idade e introduziu todo tipo de feitiçaria, de idolatria, fechou o templo de Deus e matou sacerdote e destruiu o altar de Deus e começou a introduzir todo tipo de idolatria dentro de Jerusalém. O rei Manassés, ele governou, e desde 12 anos de idade ele era endemoniado. Ele era um rei muito maldito contra Deus. Muito pecador contra Deus. Ele adivinhava pelo sol, pela lua, pelas nuvens. Ele era agoreiro, era feiticeiro. Ele buscava necromancia, ou seja, tentava adivinhar pelos mortos, contato com mortos. Todo tipo de idolatria e paganismo Manassés introduziu em Judá, introduziu em Jerusalém de forma escancarada. Ele aboliu completamente a adoração a Deus. Diz a Bíblia que um dia Manassés, que segundo a história acredita-se que foi quem decretou a morte do profeta Isaías. O que acontece? Manassés se voltou para Deus. No fim de sua vida, depois que ele foi preso, ele fez uma oração e Deus deu um livramento para ele, depois de velho. Quando ele estava amarrado entre espinhos, e Deus livrou a vida dele. E por causa disso ele se volta para Deus. Porém, ele já era velho. Já tinha passado toda uma geração contaminada pelo pecado de Manassés. Toda Judá estava infestada pela idolatria de Manassés, inclusive o filho dele. O que aconteceu? Depois que Manassés morre, ele até se voltou para Deus no fim da vida. Foi o que a gente falou ontem. Ele começou na carne e acabou no espírito. Pelo menos para ele foi bom, o próprio Manassés. Mas para a nação de Israel foi uma derrota completa. Deus levantou depois de Manassés, depois de outro rei. Deus vai e levanta Josias. Era um rei bendito,
era um rei voltado completamente para Deus, contra a idolatria. Josias ele foi profetizado muito antes de nascer. Ele foi profetizado lá em Samaria por aquele profeta que eu chamo ele de profeta novo, porque ele foi enganado pelo profeta velho, então eu chamo ele de profeta novo. A Bíblia não fala o nome dele. Foi quando ele profetizou contra o altar de Betel e disse que haveria um rei por nome de Josias, que viria da linhagem de Davi, que mataria os sacerdotes e queimaria os ossos para profanar o altar de Samaria. E depois de Manassés, depois de algum outro rei, nasce Josias. Depois disso aqui que Isaías profetizou. E Josias faz uma reforma enorme. Josias entra em Israel, que nem era o limite dele. Ele entra lá, ele faz uma reforma tanto em Judá como em Jerusalém, como ele entra lá em Samaria. E ele vai destruindo a idolatria, vai destruindo completamente. Josias já era contemporâneo de Jeremias. Foi naquele tempo que se achou o livro da lei, foi lido para Josias, o coração dele se quebrantou diante de Deus, ele começou a fazer uma reforma para tentar trazer o povo de volta ao Senhor. Porém Isaías está profetizando aqui um avivamento. Então eu quero diferenciar a luz da Bíblia. Há pessoas, há teólogos que acreditam que no tempo do rei Josias aconteceu um avivamento. Eu não vejo avivamento na história do rei Josias. Eu vejo um homem se voltando para Deus. Ele tinha a posição de rei, então ele força toda uma nação a se voltar para Deus obrigatoriamente, porque ele era rei e ele se voltou para Deus. Então o povo era assim. Se o rei era Manassés, maldito, não queria saber de Deus, o povo ficava também maldito e não queria saber de Deus por medo de Manassés. Mas agora o povo contaminado pelo pecado da idolatria, surgiu Josias, um rei bom, um rei que queria Deus, um rei que agora matava a idólatra. Então agora eu vou passar para Deus, mas era o culto hipócrita, porque era um povo forçado por medo da punição do rei Josias. Não era um avivamento vindo de Deus para a nação. Tanto é que Deus diz, Josias, através da profetisa Uza, porque você se humilhou, porque no teu coração houve isso de ouvir a minha lei e se humilhar diante de mim. Nos seus dias eu não vou fazer o mal na terra de Judá, mas nos dias do teu filho eu não desisti de fazer o mal. Eu vou ainda trazer o mal, porque a minha ira continua acesa contra esse povo por causa dos pecados de Manassés. Deus sabia que o povo não se voltou para ele. Josias se voltou para Deus. O povo foi obrigado por Josias a se voltar para Deus, mas o povo não se voltou para Deus no tempo de Josias. Então ali aconteceu uma reforma. Está muito claro na nossa mente, porque no dia 31 de outubro agora, enquanto pagãos e idólatras comemoram o Halloween, os servos de Jesus Cristo glorificam a Deus pela reforma protestante, que aconteceu em 31 de outubro de 1517. O que acontece? Então eu quero diferenciar reforma de avivamento. A reforma nós podemos fazer, mas o avivamento só Deus pode fazer. Glória a Deus. O avivamento só Deus pode fazer. A reforma pode partir de nós, mas o avivamento vem de Deus. Glória a Deus. Até que o desejo pela reforma, o que veio para o coração de Josias, veio de Deus para Josias, mas não veio para a nação, mas não veio para a cidade. Se nós lermos alguns versículos antes, versículo 5, versículo 6 aqui do capítulo 17, Deus vai falar: vou diminuir a glória de Judá e Jerusalém. Vai ser como um campo de trigo depois da cega, depois de todo colhido, se acha 1, 2 ou 3 espigas. Vou abater, e vai ser a minoria, ficarão nele alguns rabiscos. Capítulo 6. No tempo de Josias ainda tinha nação, ainda tinha o reino. Para onde aponta essa profecia de Isaías? Porque naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel, e não atentará para os altares, obras de suas mãos, nem para o que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens do sol. De que tempo é que Deus está falando aqui? Quando a gente vai ver lá na frente, de que tempo é que Deus estava falando? Daniel, na Babilônia.
Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel. Aleluia. Voluntariamente, no Antigo Testamento, são os dois melhores exemplos de que até hoje enche o nosso coração de fé por vermos homens não temendo a morte, não temendo a destruição da própria vida, mas voluntariamente se entregando para a obediência da lei de Deus. Mesmo fora de Jerusalém, mesmo distante do templo, mesmo na terra de Babilônia, os corações de Daniel, Misaías, Azarias e Ananias estavam em Deus. Porque eles receberam, eles eram fruto dessa profecia aqui, eles eram desses homens que nesse dia se atentariam para o seu Criador e pediriam o quê? Ajuda de Deus. A gente vê Daniel o quê? 21 dias me humilhei e me dediquei para buscar a ajuda de Deus para o povo de Israel, porque eu olhei na Escritura, eu me lembrei do Criador e vi que já tinha se cumprido 70 anos do cativeiro que havia sido proferido. Homens buscando pela palavra de Deus, homens com corações voluntários para Deus, mesmo em terra estranha, se voltando completamente de forma voluntária para Deus. Quando é que surge isso aqui? Neemias, olhando para o triste estado do meu povo lá em Jerusalém, sabendo de como estava em completa miséria a cidade onde estão sepultados os meus pais. Olha o que Isaías disse no versículo 6: seria como o campo de trigo depois de colhido. O que é que Neemias descreve? O estado lastimável que ele recebe a notícia. É exatamente isso aqui que Isaías está dizendo. Depois que Deus fizesse um planejamento, depois que Deus entrasse, depois que Deus fizesse todo um período de massacre, depois que Deus pegasse o seu povo e pisasse, como ele profetiza várias vezes nos profetas, e pisasse como o valente pisa o lagar, depois que Deus satisfazesse a sua ira, quando a sua mão estava estendida, Jeremias vai dizendo: mas a sua mão ainda está estendida, mas a sua mão ainda está estendida, mas a sua mão ainda está estendida. Deus, até quando? Jeremias vai lamentando, mas a sua mão ainda está estendida. E Deus começou a castigar o povo, Jeremias vai dizendo: mas a sua mão ainda está estendida. Glória a Jesus. Quando Deus padejou, quando Deus amassou, quando Deus moeu, quando Deus entregou seu povo para ser triturado daqui e dali, massacrado daqui e dali, Deus deixa um remanescente, um povo remanescente, um pouco daquela nação rebelde que não mais seria rebelde, vendo tudo aquilo que Deus operou, que se voltaria e se lembraria do seu Criador. A gente olha agora lá em Esdras e Neemias, nós vamos ver exatamente isso aqui que Isaías profetizou se cumprindo no livro de Esdras e no livro de Neemias. Neemias e Esdras desesperados, até arrancando o cabelo. Já estou careca porque eu raspei. Não foi Neemias mais vezes que arrancou, não. Mas lá Neemias fala que eles arrancavam o cabelo das pessoas, falando: vocês não pecam não, porque olha o tamanho da ira que nós suportamos a ira de Deus por 70 anos, e vocês ainda querem trazer mais ira. Se arrependam, se convertam, se consertem diante de Deus. A gente vê Esdras chorando de manhã até de tarde, não comendo pão, porque o povo havia se casado com mulheres estranhas. A gente vê Esdras ordenando um concerto diante de Deus com todo aquele povo. A gente vê uma nação inteira chorando diante de Deus, todo o povo chorando, se quebrantando. E no dia que o concerto foi feito, que eles obedeceram conforme a palavra de Esdras, conforme a palavra de Deus pregada por Esdras, Esdras e Neemias faz uma festa e diz: hoje é dia de glorificar o Senhor, hoje é dia de enviar presentes, porque o povo estava se alegrando em Deus. A gente vê lá em Ageu e Zacarias os alicerces do templo sendo lançados de novo, depois da volta do cativeiro. E a gente vê a profecia: a glória da segunda casa será maior do que a primeira.
A gente vê um novo tempo se iniciando. Oh, Deus, que maravilha. A gente vê um povo que realmente abandonou a idolatria. A gente vê um povo tão preocupado com a lei de Deus que a partir daí surgem os fariseus, que é tão criticado no Novo Testamento por Jesus, mas não é por causa da pureza doutrinária deles. Jesus criticava a hipocrisia dos fariseus, mas o grupo dos fariseus, Jesus fala o quê? Ouça tudo o que eles falam. Glória a Deus. Porque esse grupo, para guardar a lei, para seguir a risca a lei, com medo do castigo e do juízo de Deus, surgiu depois do exílio, depois do cativeiro, depois desse tempo aqui profetizado por Isaías. O que isso traz para os nossos dias? Nós oramos por avivamento, oramos para que Deus traga um avivamento para a igreja, um avivamento para a nação. Isso que está aí parece mais com o tempo de Josias do que com o tempo de Esdras e Neemias. A gente tem visto aí um negócio meio diferenciado. Muita gente, tá na moda ser crente, tá na moda ser cristão. Até que estava, de como o Teu observou e trouxe ontem no estudo para nós aqui, de uns 4 anos para cá isso mudou um pouco de figura. Tá caindo da moda, já veio com tudo, tá na moda, tá saindo, tá indo com tudo também. De tanto escândalo, de tanta coisa horrorosa. Mas devemos entender, poucos têm a coragem que o servo de Deus Mateus teve aqui hoje, de confessar diante da igreja que precisa de um novo coração. Glória a Deus. Poucos chegam aqui voluntariamente e pedem a Deus um novo coração, uma nova mente, uma nova mentalidade. Voluntariamente. É disso que Deus está falando aqui. Pessoas que se voltam para Deus de forma voluntária, sem pressão, não forçado. Hoje aqui é Santa Ceia, como eu digo, não proibimos ninguém de tomar ceia. Alguns pastores fazem isso, só pode ali, se for assim, se for assado. Não é bíblico. Glória a Deus. Nunca foi, olhando até para o Antigo Testamento, nunca foi. Deus se agrada do voluntarialismo. Glória a Deus. Você se oferecer de forma voluntária completamente para Ele. Glória. A igreja está muito rica. A igreja brasileira, não a nossa aqui, não. Deus vai de abençoar essa obra aqui, prosperar em nome de Deus. Mas a igreja brasileira, ela anda muito rica. E no mundo até. Os cantores tudo postando, estão lá em Boston, estão não sei aonde, estão em outro lugar. Isso é legal, é. Porém, não é esse tipo de avivamento que a palavra está falando. A palavra fala de um povo pouco. A palavra fala de um povo impotente, de um povo fraco, de um povo pobre. A palavra fala que está chamando fracos. Quando a igreja está muito rica, ela cai nesse perigo de sair de Ezequias para Manassés de uma forma rápida. Sai de Ezequias, que era um rei dedicado à lei de Deus, para Manassés. É uma corrupção de uma hora para outra, porque Ezequias se ensoberbeceu no fim da sua vida. Diz a Bíblia que os 15 anos que Deus acrescentou para ele, ele não correspondeu à ajuda de Deus. O coração dele se ensoberbeceu, e por isso o filho dele, Manassés, Deus acrescentou 15 anos. Manassés tinha 12 quando começou a reinar. 3 anos depois Manassés nasceu, e foi a peste para a cidade de Judá e Jerusalém. Vem como a igreja poderosa do tempo de Ezequias se tornou rapidamente uma igreja promíscua, uma igreja completamente corrupta que Deus desconhecia. Na verdade, essa corrupção, quando fala aqui das imagens do sol, começou no tempo de Salomão. O próprio Salomão que construiu o templo, ele colocou cavalos ao Deus Sol num pátio, no espaço do templo. O profeta Ezequiel lá na frente profetiza contra essa adoração ao exército do céu que o próprio Salomão inseriu no templo que ele construiu para Deus. Veja como é perigoso quando a igreja está poderosa monetariamente. O templo formado em ouro, o templo formado em prata,
Na verdade, a prata não tinha muita importância no tempo de Salomão, era ouro mesmo. Agora olhe para a igreja feita lá depois do exílio. Era toda feita de pedra, quase você não via ouro nem prata, mas Deus diz, porque os antigos que tinham visto o antigo templo cheio de ouro estavam chorando de tristeza por ver a igreja pobre. Quem era novo estava chorando por ver a glória de Deus, mas quem era antigo, ancião, que tinha visto o primeiro templo que Salomão fez, estava chorando de tristeza. Mas Deus vai e diz: a glória dessa segunda casa, feita de pedra, mais pobre financeiramente do que a segunda, a primeira que era opulenta, que era poderosa, era uma grande obra feita pelo rei Salomão. A glória dessa segunda casa será maior do que a da primeira. Porque Deus viu voluntariado, Deus viu sinceridade, Deus viu união de corações que sabiam, assim como Pedro, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna. Convicção pessoal: eu não tenho outro bem além de Deus. Convicção de Ananias, Asaías e Misarias, quando disse para Nabucodonosor: ainda que Deus não nos livre da fornalha de fogo, porque poder Ele tem para nos livrar, nós não vamos nos dobrar diante da tua imagem. É disso que Deus está falando. Daniel orava 3 vezes ao dia, fez um decreto, fez o edito lá, o rei Dário. Os inimigos de Daniel tramaram, mas ele não parou de orar. Glória a Deus. Ele sabia que ele poderia ir para a cova dos leões, mas ele não parou de orar. Ele continuou. Porque o coração estava de forma voluntária na presença de Deus. Ele não estava nem aí. Queremos ver Deus operar avivamento, mas para isso Deus vai planejar. Deus vai fazer muita coisa. Não vai ficar como está. Se realmente queremos o avivamento, devemos entender que Deus vai mandar no tempo dele, da maneira dele, da forma dele. Mas para haver um avivamento bíblico, tem que haver primeiro a quebra da glória humana. Tem que haver o abatimento da soberba humana. Tem que haver a quebra da autossuficiência da igreja. A igreja tem que passar pelo fogo de Deus. A igreja tem que passar pelo fogo para experimentar o que é viver pela graça. O que é viver confiando apenas no joelho dobrado. Aleluia. Diante do Deus que tudo pode. Glória a Deus. E não nos recursos. E não na intelectualidade humana. Não na sabedoria humana. Não nos recursos humanos. Mas no poder do Espírito Santo. Aleluia, Pai. Assim como na igreja de Atos, que só veio por meio do que? Oração. Estavam todos reunidos no cenáculo em oração. 500, observe como diminui. 500 viram Jesus subir, mas no dia que estavam lá reunidos só tinha 120. Olha como diminui. Antes do avivamento sempre há uma diminuição. Eram 500 que estavam vendo Jesus subir e ser assunto ao céu em Atos 1. Mas lá no dia de Pentecostes, em Atos 2, só tinha 120 reunidos no cenáculo, que perseveraram, unânimes em oração. Naquele dito dia, Deus traz 3.000 pessoas à salvação. Quando o negócio começa a ficar, porque a igreja permaneceu em oração, quando o negócio começa a ficar bom, quando entra na moda vira crente. Atos 5 chega, Deus mata Ananias e Safira, o temor cai sobre a igreja, e agora o povo fica com medo. Respeita a igreja, mas só entra quem quer. Só vai quem tem negócio. Não tem mais negócio, o modismo acaba, porque o Espírito Santo está agindo na igreja. Por quê? Que infelizmente não temos visto agir do Espírito? Porque as pessoas estão atentando na obra de suas mãos. Igrejas orgulhosas, centenárias, e se orgulhando de seu tempo centenário, bicentenário,
500 anos, 600 anos, como se isso fosse alguma coisa diante de Cristo. Quantos anos tinha o judaísmo e Jesus vai e estabelece a igreja dele. Aleluia. E no dia de Pentecostes todo o judaísmo cai por terra diante de Deus. E Jesus levanta a igreja dele. O tempo não significa nada se ele não for dedicado ao Espírito Santo. Glória a Deus. Foi citado ontem no ensino por teu. Arrependa-te, Deus falando, Jesus falando lá nas cartas, as igrejas no Apocalipse. Arrependa-te de onde caíste, senão eu virei e tirarei seu castiçal. Arrependa-te de onde caíste, arrependa-te disso, arrependa-te daquilo, porque com Jesus é começar, continuar toda a vida de forma voluntária, Glória a Deus. de forma dedicada, Maravilha. se atentando somente para Ele, com o coração completamente voltado para Ele, porque é isso que Ele busca de nós. Mateus pode ter certeza que a graça de Deus é sobre a tua vida. Aleluia. A graça de Deus somente pelo ato de você se voltar para Deus dessa maneira. Glória a Deus. Observe o que a oração de Neemias. Eu estou cansado. Eu já me cansei diversas vezes. Quem me conhece há mais tempo de ministério sabe o quanto eu tenho tédio desse tipo de pessoa que bate no peito e diz: eu sou boca de Deus aqui na terra. Glória a Deus. Aleluia. Sou boca de Deus aqui. Eu acho de uma arrogância muito grande. Sou boca de Deus aqui na terra. Neemias, quando vai orar, ele lança o seu pecado e o do povo diante de Deus. Aleluia. Nós pecamos, nossos pais também pecaram. Neemias diz: eu sou santo, meus pais eram uns imundos pecadores, mas eu sou santo, eu sou bom. Não, nós pecamos, nós pervertemos a lei, nós, Senhor, e agora estamos precisando de misericórdia. Esdras, quando vai se arrepender novamente, ele diz: nós pecamos, Senhor. E agora que o Senhor concede um pouco de misericórdia, nós tornamos pecar. Tem misericórdia de nós, viemos nos consertar de ti. Daniel faz a mesma coisa. Aleluia. O único puro e santo de coração é Jesus Cristo. Glória a Deus. O único. E mesmo assim nós vemos que Ele nos ensina que para ter avivamento vai ter massacre, vai ter sofrimento, tudo permitido pelo próprio Deus. Mas porque Ele está te moldando, Ele está te botando exatamente do jeito que Ele quer. Se você está chorando, se você está sofrendo, se você está gemendo, se você está passando por um momento que está te deixando abatido, se você continuar de joelho no chão, boca no pó, chorando diante de Deus, se humilhando, buscando graça, misericórdia, compaixão de Deus, no tempo certo, Deus te exaltará. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque no tempo certo Ele vos exaltará. Você está no caminho certo. Glória a Deus. É por aí mesmo que se começa o avivamento. Não é no tempo da opulência, não é no tempo da riqueza e da glória, não. É depois de um cativeiro, é depois de um exílio, é depois de um campo todo cegado, que alguns rabiscos se dedicam a Deus. Alguns rabiscos, depois de todo triturado, começam a se voltar para Deus. E é aí onde Deus derrama o avivamento, o verdadeiro e genuíno avivamento. Aleluia. Deixa o oleiro te quebrar, te amassar, te moldar, te lançar no fogo para ser aprovado. E depois Ele mesmo, no tempo certo, vai te aprovar. Glória a Jesus. Amém? Aleluia. Então continue. Não desista e não pare. Glória a Deus. O diabo ele tem a mania de querer dizer: só tem Deus na vida de uma pessoa se a vida dela estiver próspera. Isso é doutrina de demônio. Sai dessa. Glória a Deus. Sai dessa. Porque o mais pobre do Novo Testamento era Jesus, Glória a Jesus. o Filho de Deus. Financeiramente, ele disse o que para aquele homem? As raposas têm couvidas, as do céu tem ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aleluia. Paulo, os discípulos, qual riqueza tinham? Glória a Deus. Você vê pelo fruto. São obras. Aleluia. São obras. Obras.
que você conhece, que ali é um homem de Deus, que ali é uma mulher de Deus, que ali é um servo de Cristo. É quando você vê as ações transformadas pelo Espírito Santo. Mesmo sofrendo, mesmo gemendo, essa pessoa continua salva em Jesus, continua crente. E se você for procurar um conselho, vai ter um conselho santo para você. E se você precisar de oração, vai ter oração, a mão estendida para orar por você. Se você precisar de amparo, você vai ter um amparo, porque o Consolador está sobre essa vida desse homem, dessa mulher, que talvez o mundo é indigno, que é como os heróis da fé de Hebreus 11. Glória a Deus. Homens do qual os outros homens se escondem e dos quais o mundo não era digno. Andavam sem lugar para morar, andavam vagantes pela terra, vestindo roupa de camelo, se trajando mal, mas mesmo assim venceram a espada, apagaram fogo e venceram pela fé, porque o Espírito de Deus estava sobre eles. Glória a Deus. Ter o Espírito Santo de Deus não tem nada a ver com riqueza, com prosperidade. Deus pode abençoar, Deus pode prosperar, se Ele quiser, pode, mas isso não é sinal da aprovação de Deus, não é sinal do poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo está nas obras de um coração completamente voltado para Ele. Amém? Feche os olhos, vamos orar nesse momento. Deus abençoe todos vocês. Pastor Márcio Ramos, que Deus abençoe a tua vida, varão de Deus, meu pastor abençoado, Jesus te abençoa. Perdi teu zap, me manda seu zap aí, varão, no mensagem para assinar, anotar de novo, salvar em nome de Jesus. Milano do Santo, Deus abençoe você. Todos vocês que assistiram aqui, não aparecem todos, mas que Deus abençoe a tua vida. Fica com essa palavra. Se você está sofrendo, continue, você está no caminho certo. Continue servindo a Jesus, continue trabalhando para Jesus, continue fazendo a obra. Não baixa a cabeça não, continua, quem te chamou é fiel. Continua de pé, as pedradas vêm, a pancada vem, continue firme. Se não der para ficar de pé, se ajoelhe, se ajoelhe, se ajoelhe, porque Ele vai te guiar, Ele vai te conduzir e você vai perseverar. Foi isso que nós aprendemos aqui ontem com o Mateus na aula. O irmão Mateus trouxe esse ponto aqui ontem, a perseverança dos santos. Os remanescentes vão perseverar. Uns encurvam e se caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Amém, irmão Cal? Essa é a bênção de Deus na nossa vida, amém? Deus abençoe você. Fica na paz do Senhor.